Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bíblia com B. Hoje nós vamos falar de um assunto que normalmente, quando você lê a Bíblia, você pensa assim: ah, mas acho que aqui não tem muita novidade. Aqui realmente é somente a criação do mundo. Deus criou o mundo em 7 dias, em 6 dias, na verdade, e no sétimo ele descansou, e é isso. E quando a gente fala para meditar na palavra de Deus, eu tinha essa dificuldade antes e falava, mas o que que Deus está querendo dizer aqui? Eu acho que aqui não tem muito segredo. Eu acho que aqui é exatamente isso que Deus está querendo dizer. É como ele criou o mundo e ponto final. Mas não. Existem diversos detalhes, desde Gênesis 1:1 até o capítulo 2, que é o que nós vamos ver aqui. Então assiste esse vídeo e me conta depois se você tinha já pensado nisso ou não, se você já sabia disso ou não. Olha já no primeiro versículo do primeiro capítulo. Então Deus criou o céu e a terra. O que que Deus criou primeiro? Deus criou primeiro o céu. Aqui a gente já vê que Deus está querendo nos passar uma mensagem extremamente importante, que é a seguinte: sempre primeiro vem o céu. Sempre primeiro o reino dos céus. Deus não criou a terra e o céu. Deus criou o céu e a terra. E isso a gente vê não só nesse versículo, mas eu vou ler com vocês aqui 2 versículos que estão em Mateus. Mateus 6, versículo 33, fala para a gente o seguinte: é aquele: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E Mateus 18, diz o seguinte: digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Reparem o seguinte: Deus não fala assim, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Não, Deus fala que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Então, primeiro ele é ligado no céu e depois ele é ligado na terra. E quando vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Então, primeiro ele é desligado no céu e depois na terra. Vocês podem ver que já no versículo 1, nós temos aqui diversas mensagens que Deus quer nos passar e que muitas vezes passa desapercebida. Vamos lá para o 2. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui a gente percebe o seguinte, ó, a terra era sem forma e vazia. Não está escrito que Deus criou a terra sem forma e vazia. Não, a terra era. Então a gente consegue saber por aqui que o resultado de a terra estar, aquele momento, sem forma e vazia, é consequência da rebelião de Lúcifer contra Deus. E aí fala que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui a gente precisa parar também e conversar um pouquinho sobre isso. O que Deus está querendo nos dizer? Ele criou o mundo com a palavra. E você, não sei se você já ouviu ou não, mas que a palavra tem poder. E aqui não é nenhum estudo de O Segredo, né? Tem um monte de gente que faz essa ligação, fala: olha, cuidado, né? Visualize, fale. Isso tudo, antes de mais nada, está previsto na Bíblia. Então, nós sabemos que a palavra tem poder. Então, tomem muito cuidado com o que vocês falam. As palavras, elas podem amaldiçoar, como elas podem abençoar. Por exemplo, eu ouço muito falar assim: ai, meu filho é danado. Você sabe o que significa danado? É condenado ao inferno. Então, prestem muita atenção nas coisas, nas palavras que andam saindo da sua boca. Quando alguém fala isso, ah, ela é danada, né? Eu corto na hora. Não é, não. Em nome de Jesus. Não é.
Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, tá? Com as nossas palavras. Por exemplo, ah, meu filho é uma peste, meu filho não tem jeito, meu filho vai dar trabalho. É isso que você quer para a vida do teu filho? Então toma cuidado com o que sai da tua boca. As palavras, elas têm poder e as palavras, elas são sementes plantadas. E viu Deus a luz, que isto era bom. E Deus separou a luz das trevas. Olha que importante mensagem que Deus nos traz nesse momento. Deus separou a luz das trevas. Então, trevas é a ausência de luz. Então, uma pessoa cheia de luz, o que que se aparta dela? As trevas. A gente está ainda no versículo 4 do capítulo 1. E olha quanta mensagem linda e poderosa que Deus nos deixou. E chamou Deus a luz dia, e às trevas ele chamou noite. E houve a tarde e a manhã o primeiro dia. Aqui, muita gente pergunta o seguinte: mas por que tarde e manhã? Não seria até a noite para o primeiro dia? Só que não. O dia, ele iniciava ao entardecer. Inclusive os judeus, eles adotam a virada do dia exatamente ao entardecer. Vocês podem ver que inclusive quando eles vão comemorar alguma data, a comemoração ela acontece ao entardecer. Por quê? Porque já houve a viração do dia. E o segundo dia? E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas e deixe que separe as águas das águas. Olha que interessante isso. As águas das águas? Como assim separar as águas das águas? O firmamento é a atmosfera e a separação das águas é o seguinte: são as águas que estão nas nuvens, a chuva, e as águas que estão na terra, os mares. E fez Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. Então a gente já falou, as águas que estavam debaixo do firmamento são os oceanos, os mares, os rios. E as águas que estavam acima do firmamento são as chuvas. E Deus chamou ao firmamento céu, e houve a tarde e a manhã o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E isso é a formação dos continentes. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Aqui, cabe fazer uma observação, porque se você olhar hoje o mapa como que ele você pode pensar assim: "Ah, então Deus criou dessa maneira", mas não foi. Por quê? Porque depois tem o dilúvio, que Noé construiu a arca e teve o dilúvio. Então houve mudança da criação original que a gente está lendo nesse momento. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, e que sua semente esteja nela e sobre a terra. E assim foi. Vou falar de um assunto bem polêmico agora, tá? Vocês perceberam que Deus deixa bem claro, não só nesse versículo, como nos seguintes que nós vamos ler daqui a alguns minutinhos, cada um segundo a sua espécie. Cai totalmente por terra a teoria da evolução. A gente consegue ver, consegue saber que a teoria da evolução é uma grande falácia. Por quê? Porque vamos terminar de ler os versículos e aí eu vou concluir essa ideia, tá? Assim ela vai ficar um pouquinho mais completa para vocês. E a terra produziu erva verde e erva que dá semente segundo a sua espécie, e a árvore que dá fruto, cuja semente está nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde e manhã o terceiro dia. Mais para frente, quando Deus cria os animais, ele também fala segundo a sua espécie. Você já viu alguma fruta, por exemplo, uma laranja, que seja metade laranja e metade limão? Ou então, nós vamos falar dos animais daqui a pouco,
um animal que seja metade cachorro e metade gato? Existe esse cruzamento de espécies? Não existe. E por quê? Porque Deus separou muito bem isso desde o princípio, desde a criação. Deus criou desta forma. Então, não tem como existir essa mistura dessas espécies. O que acontece é, por exemplo, cachorro. Existem diversas espécies dentro da espécie cachorro. Existem diversas raças, mas não existe metade cachorro, metade boi. E aí, de novo, cai por terra a teoria da evolução. E no quarto dia, e disse Deus: haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais e para estações, e para dias e anos. E que eles sejam por luzes no firmamento do céu para dar luz sobre a terra. E assim foi. E fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia, que é o sol, e a luz menor para governar a noite, que é a lua. Ele fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom. E houve tarde e manhã o quarto dia. Quinto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente criaturas viventes que se movem e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. Olha aí o que Deus vai nos falar através de Moisés aqui em Gênesis. E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie, e toda ave alada, segundo a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Deus os abençoou, dizendo: olha a bênção de Deus. Sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Deus abençoou e mandou multiplicar. E houve a tarde e amanhã o quinto dia. Sexto dia. E disse Deus: produza a terra criaturas viventes segundo as suas espécies, gado e seres rastejantes, e animais da terra, segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. Vocês acham que Deus ia ficar repetindo tanto isso segundo a sua espécie à toa? Não é à toa. Realmente, aqui, né, quem tem ouvidos, ouça. Né? Então, aqui realmente já era Deus explicando que ele fez cada um segundo a sua espécie. Não há cruzamento entre essas espécies. Porque pela teoria da evolução, eles vão indo, né? Vão indo sozinhos, vão evoluindo, vão procriando. Mas por que, que nunca houve uma procriação entre as espécies? Será que a teoria da evolução explica isso? Continuamos aqui no sexto dia. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Dois pontos importantíssimos aqui. Primeiro, por que, que Deus falou a nossa imagem conforme a nossa semelhança? Porque aqui Deus está se referindo à Trindade: Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. E aqui Deus também nos fala uma mensagem muito importante. Ele dá ao homem o domínio sobre tudo, sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre gado, sobre toda a terra, sobre toda coisa que rasteja sobre a terra. Então, ele deu ao homem esse domínio. Assim, Deus criou o homem à sua própria imagem,
A imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. Aqui eu também vou entrar num assunto polêmico, mas que é bem interessante para que a gente possa fazer um estudo completo de Gênesis 1, eu preciso falar sobre isso. Existem algumas correntes, algumas teorias que dizem o seguinte: Deus fez o homem e a mulher aqui. Então Deus não fez Eva, porque Eva foi feita da costela de Adão. Só que, para a gente poder fazer uma interpretação, não só da Bíblia, como de qualquer história que a gente esteja estudando, esteja vendo, a gente precisa fazer uma interpretação completa. Então, a interpretação que a gente traz aqui é a interpretação histórica e cultural. Foi Moisés que escreveu Gênesis. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco. E Moisés estava vindo de uma cultura egípcia. Mais para frente vocês vão ver isso, a gente vai estudar isso quando a gente for ver a parte da história de Moisés. Então Moisés vinha com essa cultura egípcia. E como que os egípcios, eles contavam uma história, contavam um acontecimento. Eles contavam e depois eles vinham pormenorizando, eles vinham dando detalhes daquela história que foi contada. Então, mais um motivo para a gente acreditar que, quando no capítulo 2 de Gênesis, Deus vai falar de Adão e Eva, na verdade, Moisés, quando escreveu, ele estava pormenorizando o que ele já havia dito, contado no capítulo 1. E isso vai ficar confirmado aqui um pouquinho mais para frente. Ó, capítulo 2, inciso 1 de Gênesis. Assim, os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército. Então, aqui, Deus finalizou. Mais um motivo para a gente crer que, interpretar nesse sentido, que quando Moisés vem no capítulo 2, falando de Adão e Eva, ele está detalhando o capítulo 1. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Nós já estamos terminando o Gênesis 1. Será que quando Deus nos criou e criou os animais, eles eram carnívoros ou vegetarianos? A gente vai ver isso agora. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente. Para vós será para alimento e todo animal da terra, e toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento, e assim foi. Então a gente percebe que no início, quando Deus criou os animais, quando Deus criou o homem, eram vegetarianos. A gente, a gente vê que Deus separou a erva do campo para alimento. E depois da caída de Adão, depois do pecado de Adão, isso foi modificado. Em momento algum, depois Deus fala que somente cabe comer ervas do campo. Aliás, muito pelo contrário, né? Existem diversas passagens bíblicas, inclusive de grande sacrifício, de cordeiro. Então, isso ficou realmente só lá na criação. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito. E eis que era muito bom. E houve tarde e manhã o sexto dia. E no sétimo dia? E a gente já falou que os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército. E no sétimo dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. Será que Deus se cansa? Vamos ver? Para que a gente possa responder essa pergunta, a gente tem que ir lá para Isaías 40, 28. Tu não tens conhecido, tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece nem está cansado? Não há quem perscrute seu entendimento. Então Deus não se cansa, mas Deus parou e repousou. Vocês sabem, depois eu vou gravar o testemunho da minha vida. Muita coisa aconteceu, espiritualmente falando, comigo. E dentre as coisas que eu pedi perdão depois para Deus, foi ter ficado muito tempo sem descansar nenhum dia. Eu estava ficando totalmente, absolutamente workaholic, né, viciada em trabalho, viciada em produzir, e eu não estava descansando. Eu tive diversos esgotamentos, diversos burnouts, e a gente vê que é bíblico o descanso. O repouso
é bíblico. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Aqui a gente encerra o estudo de Gênesis 1 e, como eu disse para vocês, o capítulo 2 ele vai detalhar Gênesis 1. Então, eu vou parar por aqui porque esse vídeo está ficando longo, mas eu vou fazer um próximo vídeo falando de Gênesis 2.